Dia especial, onde Deus é capaz de restaurar relacionamentos. O meu maior problema sempre foi a vida sentimental. Eu acompanhava minha mãe na casa de encostos e a nossa família já era um inferno. Minha mãe muito nervosa, muita briga, muita discussão, vícios na família. Eu sempre tinha alguém falando na minha mente: se joga embaixo do ônibus, faz isso, faz Desde aquilo. criança? Desde criança. A partir dos 8 anos de idade eu comecei a fugir de casa. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter alguém. Eu queria ter alguém para casar e ter uma família, porque eu não suportava mais aquela situação. Só que sozinha eu era muito perturbada, então eu tinha muito medo. E ali começou aquela saga. Meu primeiro relacionamento, eu fui sequestrada. Eu apanhava muito, fui embora para outro estado. Dentro do cativeiro, ele manifestava com encosto, e o encosto me batia, falava tudo o que ia fazer comigo, como que ele ia me matar, enfim. Ao total foram 7 relacionamentos. E o pai da minha filha foi embora com a amante. Quando eu achei que estava tudo bem, minha vida virou um inferno de novo. E meu último relacionamento, me envolvi com drogas, porque eu queria agradar aquela pessoa, porque eu tinha certeza que se fizesse tudo que aquela pessoa queria que eu fizesse, eu ia ter o que eu busquei uma vida inteira. Também vim de um passado meio que semelhante ao dela. Cresci com muita raiva da minha mãe, porque com 7 anos de idade ela me colocou num orfanato para poder viver a vida dela, viver de festas e tal, né? Então cresci com toda essa raiva, com todo esse ódio dentro de mim. Aí na minha adolescência comecei a me envolver com certas amizades, conheci a bebida, por 17 anos vivi na bebida e por 14 anos na cocaína. Meu Deus. 14 anos. Então essa foi a minha vida. Até há pouco tempo atrás falava para ela que perdoava, mas no fundo não conseguia. Acontecia certas coisas, aí voltava tudo à tona de novo. Um lugar onde é possível solucionar grandes problemas. E eu conversei com Deus, falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu não quero mais conhecer o Senhor de ouvir falar. Se tem uma chance para mim, eu quero essa chance. Se o Senhor me der, eu vou agarrar com todas as forças. E eu vou, a partir daí, ter um relacionamento com o Senhor. Nem que eu morra solteira, sem uma pessoa física, mas eu quero casar com o Senhor. Porque eu estou cansada, eu conheço, né, a palavra, eu vejo o testemunho, eu conheço pessoas que são felizes, que falam do tal do Espírito Santo. E cadê ele? Eu já tinha o desejo de voltar, né, porque eu já conhecia a palavra, tinha o desejo de voltar, mas não tinha força, né? Aí um dia a gente conversando e ela falou para mim: ó, a partir de hoje eu decidi voltar para Jesus e não quero mais essa vida. E eu falei: olha, eu também quero a mesma coisa. Eu também quero a mesma coisa. Eu falei: então fechou, vamos junto. Milhares de pessoas se reúnem em busca de um só objetivo: alcançar a diferença em suas vidas. Aí comecei a fazer o uso da água, não tomava mais remédio, não usava mais droga, e assim foi. Foi uma entrega total e completa. Eu não conhecia a palavra, eu comecei a viver a palavra. E foi muito rápido, bispo. Eu passei uma vida inteira buscando algo que eu ouvia falar, mas não conhecia. Um encontro com Deus capaz de transformar casais que já estavam desistindo do casamento. Hoje, graças a Deus, estou bem, renovado, perdoei minha mãe, não tenho mais mágoa nenhuma, recebi o Espírito Santo, sou uma nova pessoa. Quem participa da concentração de fé e milagres, todos os domingos na Catedral Universal, pode comprovar a mudança de realidade. Eu fechei os olhos para o mundo, para tudo, e me entreguei. Eu estou liberta, me batizei nas águas, sou batizada com o Espírito Santo e estou casada com o homem de Deus. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. E o Não Desista está aqui para mostrar para você que existe uma saída, uma solução para este problema que você está vivendo.
Nós abrimos essa programação mostrando o que acontece aos domingos na Universal. O dia da concentração de fé e milagres. O dia onde você recebe as 7 orações, as 7 ministrações de fé, que vão da sua saúde à sua vida espiritual. E neste domingo, dia 21 de maio, estaremos vivendo o domingo da ferida à cicatriz. A ferida é o problema, a cicatriz é o testemunho. Você que carrega uma ferida na sua alma, um trauma, você que carrega um complexo de inferioridade, você que carrega um peso que você não consegue tirar, causado pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, a dor da rejeição, e você diz assim: o que eu posso fazer? Primeira coisa que você pode fazer a fim de resolver este problema é pegar o celular e entrar em contato com a nossa central de atendimentos. O 3216-6162. O DDD é o 48, você vai usar o seu WhatsApp, é um número de WhatsApp, você pode mandar áudio, texto. Se você quiser, você pode ligar. Há pastores apóstolos neste momento atendendo você. Você está precisando desabafar, você está precisando conversar, você está precisando falar dessa dor com quem você não consegue falar dela com ninguém, sobre o assunto com ninguém. Você tem dificuldade de falar com seus familiares, com amigos, então vamos conversar, entre em contato agora, o pastor vai te atender, vai te ouvir, vai te orientar e vai orar por você. E você vai acompanhar durante essa programação testemunhos de pessoas que conseguiram vencer a ferida. Hoje ela já não é mais uma ferida aberta, cicatrizou, e o testemunho é a sua cicatriz. A cicatriz é o seu testemunho. Vamos acompanhar. Meu nome é Dilma e eu tinha uma ferida na alma. Tudo começou lá atrás, na minha infância ainda. O meu relacionamento com o meu pai. O meu pai, ele era militar, ele tinha um comportamento machista. Éramos 3 irmãos, somente eu de mulher, né, filha mulher. Ele tratava os meus irmãos, que eram homens e eram mais velhos, de uma forma afetiva, né? Tinha amor na relação de pai para filho, mas comigo, que eu era a caçula, né, mulher, ele não tinha essa proximidade comigo. Aquilo gerou uma mágoa dentro de mim, porque eram muitas brigas. O meu pai se esquivava várias vezes de fazer algo por mim. O básico que ele poderia fazer como pai, para mim, ele não fazia. E eu só tinha o apoio da minha mãe. Só que também com muita dificuldade, porque ela também temia, de uma certa forma, né, a ele como esposa. Com isso, eu continuei com esse trauma, eu continuei sofrendo. Tinha acabado de me formar, né, numa área que eu queria muito, e nessa transição, saindo de uma empresa para outra, eu passei mal 3 vezes a caminho do trabalho e não sabia o que era. Ali era um pânico que eu tinha de lidar com a sociedade, de sair até mesmo de casa, né? De lidar, de encarar as pessoas devido às perdas que eu estava tendo que enfrentar e não sabia como lidar com aquelas perdas. Só que na 3ª vez a minha mãe me chamou a atenção para um fato que na família a maioria tinha o mesmo diagnóstico, né? De sentir as mesmas sensações e de ser problema do sistema nervoso. E que eu tinha que fazer uma consulta com um psiquiatra. E ali foi quando eu fiz a primeira consulta com um psiquiatra. Passei a tomar um medicamento para dormir e um medicamento para sair de casa, para lidar com o mundo, para lidar com a sociedade. Porque eu não tinha segurança. Eu não tinha segurança de sair de casa, não tinha segurança de pegar um ônibus, né, de fazer nenhum trajeto para o trabalho. E aí começou aquela voz, né, que fica dizendo, olha, a única solução é a morte. A única saída é você morrer. É você, e se você morrer, não vai fazer falta para ninguém. Pelo contrário, vai ser um alívio, vai ser a solução para tudo.
Nesse processo de depressão, eu passava dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem me olhar no espelho, sabe? Sem querer ter contato com ninguém. Eu lembro que familiares me faziam convites para ir no almoço em família, para fazer assim as mínimas coisas, e eu fazia de tudo para não sair dentro de casa. E eu cheguei na Igreja Universal através de um programa de rádio. Eu lembro que o pastor falava, olha, vá hoje na Igreja Universal. E eu disse, hoje eu vou. E aí foi o processo da cicatriz, né? Porque quando eu cheguei naquela segunda-feira, que eu entrei aqui na Igreja Universal, tudo brilhava assim para mim. E eu disse para mim, meu Deus, é aqui que eu vou receber a minha cura. Eu fui naquela primeira reunião, eu saí maravilhada naquele dia. Dali eu já saí bem, já saí assim mudada, né? E recebi até força para vir uma outra vez. E com isso eu recebi a minha cura. Eu fui liberta. E eu também recebi o Espírito Santo de Deus. Porque depois que eu recebi o Espírito Santo de Deus, foi aquela paz. Eu senti paz. Hoje, de fato, eu sou uma mulher feliz. Hoje eu consigo sorrir. Hoje eu deito na cama, eu durmo. Eu me relaciono com pessoas, né, na sociedade, no âmbito profissional. E felicidade. A palavra, o resumo de tudo é gratidão e felicidade. Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura. Quantos dos seus sonhos se despedaçaram por feridas ainda não cicatrizadas? A minha depressão começou na minha infância, né? Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Eu sofri um abuso não consumado, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. Eu começava a chorar, eu tremia. Então eu carreguei essa marca dentro de mim. Durante uma semana que eu fiquei um tempo afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas. Eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer. Descubra como se curar de uma vez por todas. Eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. Mas imagine a depressão saindo, né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora. Participe do evento Da Ferida à Cicatriz. Domingo, 21 de maio, às 9h30 da manhã. Em todos os templos da Universal. Como você pôde acompanhar, é possível sim vencer, superar. É possível você escrever uma nova história de vida. Mas para isso, você precisa dar a si mesma uma chance. Tome uma decisão de estar conosco neste domingo, dia 21 de maio, às 9h30 da manhã, participando do evento Da Ferida à Cicatriz. Você vai colocar aos pés do altar a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. E Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Como diz esse texto sagrado, por favor. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Olha só. Feridas em que fui ferido em casa dos meus amigos. Você sabe que o que faz você sofrer tanto é o fato que você foi ferido por pessoas que você ama ou amava, pessoas que você considerava, que você respeitava, pessoas que você confiava. Por isso que dói tanto, não é verdade? Quando você pensa na dor da traição, quando você pensa na dor do abandono, quando você pensa na dor da rejeição, no que fizeram com você, pessoas que tinham a sua confiança, você
olhava para elas, você tinha essas pessoas como exemplo e olha o que elas fizeram com você. Pois é, mas mesmo assim, Deus tem poder para curar essas feridas, para sarar você. O que você precisa fazer é dar um passo de fé. Domingo agora, dia 21 de maio, o evento da ferida à cicatriz, da dor, do problema, do sofrimento, do luto, da solidão ao seu testemunho. Você vai ter de Deus razão para sorrir novamente. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Às 9h30 em ponto começa esta reunião especial, este evento especial. Você pode chegar um pouquinho antes para estacionar o carro, a moto, levar as crianças na creche, receber a gota do milagre logo na entrada do santuário. E às 9h30 em ponto nós daremos início a essa reunião. Se você nos assiste de qualquer localidade em Santa Catarina, você pode encontrar o endereço mais perto da sua casa no site universal.org/localizar. Ou então manda um zap para o 3216-6162, o DDD é o 48. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Vamos agora ver o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm frequentado a concentração de fé e milagres. Maísa, o que aconteceu vindo da concentração de fé e milagres? Então, pastor, eu era uma pessoa muito triste, porque eu carregava muitos traumas, muitos medos. Porque na infância eu sofri um abuso com 6 anos, então isso começou a me trazer muitos medos de tudo, assim. Eu tinha medo, por exemplo, de dormir, porque toda vez que eu ia dormir eu tinha pesadelos com a cena. Então eu chegava a hora de dormir, era o maior pesadelo antes de dormir mesmo para mim. E com 11 anos eu comecei a sair para festas, comecei a beber. Com 12, 13, eu comecei a usar drogas, porque tudo que falavam assim pra mim que vai te deixar um pouco mais acordada, eu queria. Ou vai te trazer um pouco de alegria, eu queria. Então eu me entregava. Com 13 anos eu me envolvi em um relacionamento que ele era muito abusivo, assim. Era uma pessoa que vendia drogas, então eu acabei vendendo junto, aí naquela de vender, usar, ficar acordada, querer cada vez mais ficar acordada, porque eu não queria dormir, eu queria fazer de tudo pra não dormir. E isso foi gerando mais tristeza ainda, porque quando passava o efeito daquela droga, eu tinha que dormir ou eu ficava sozinha, os medos voltavam. Então, e eu tinha muito medo de todos os homens da minha família, todos os homens que chegavam perto de mim, mesmo não sendo nenhum deles o culpado, né, o abusador. Mesmo assim, eu tinha muito medo. Eu não conseguia abraçar meu pai. Meu pai não teve nada a ver, mas eu não conseguia chegar perto do meu pai, só pelo fato dele ser homem. Então, todo homem, assim, que seja mais velho, no caso, me causava muito trauma, muito medo, principalmente os da minha família. E eu cheguei a uma época que eu fiquei 1 mês trancada dentro de casa. Nesse 1 mês, eu fiquei alguns dias sem tomar banho, porque para eu passar para ir para o chuveiro, eu tinha que passar por um espelho no meu banheiro. E eu tinha tanto nojo de mim, porque eu sabia que a culpa do abuso não era minha, mas eu pensava que a culpa dos pesadelos, por ficar pensando, era minha. Então eu tinha nojo do meu corpo, eu tinha nojo de mim, eu tinha nojo do que eu fazia, porque eu também não gostava de estar nas festas e me envolvendo com pessoas, eu não gostava. Eu fazia isso para tentar tirar o que tinha dentro de mim, acabava não tirando e piorando a situação. Então, nessa época, eu fiquei sem sair de casa, fiquei com muita raiva da minha mãe, porque eu havia tentado suicídio e a minha mãe veio me acordar no outro dia. O que aconteceu foi eu só desmaiar, assim, dormir, apagar. E a minha mãe veio me acordar no outro dia. Quando ela me acordou, eu comecei a culpar ela, falando que eu não tinha morrido por causa dela. Então eu comecei a ficar com muita raiva e ela vinha me trazer comida porque eu não queria sair do quarto nem para comer e eu ficava com raiva, eu falava só me deixa morrer, porque a hora que eu morrer essa dor acaba, a hora que eu morrer esse pesadelo acaba, era o que eu pensava. E como você conheceu a igreja? Então, lá com meus 12 anos, quando eu ainda estava nessa vida de aprontar, eu participei algumas vezes, eu conheci algumas pessoas que faziam parte, mas eu nunca levei nada a sério. E aí, com 15 anos, quando eu estava nesse fundo de poço, que eu pensava assim, eu só quero morrer, e eu tentava morrer e não conseguia, eu
lembrei de uma obreira que eu tinha no Facebook. Eu nunca tinha falado com ela, mas eu tinha ela no Facebook. Eu mandei mensagem e falei, eu preciso de ajuda. E aí foi onde ela, outras obreiras, o pastor começou a me ajudar. Eu comecei a frequentar a igreja, né? Comecei a fazer as correntes, comecei a vir nessa concentração. E foi onde a minha vida começou a mudar. Mas não pelo fato de, botei o pé aqui e como mágica mudou. Não, foi uma questão de obediência. Quando a obreira que estava cuidando de mim falava as coisas, tem que fazer isso para aumentar a tua fé e tal, eu obedecia. Eu não queria saber se estava certo ou não, porque como eu tinha me entregado tanto para o diabo, para o mundo, eu queria me entregar mais ainda para as coisas de Deus. Eu queria obedecer mais ainda às coisas de Deus. Então foi falado do jejum de Daniel para mim. E eu nem sabia o que era jejum de Daniel, nem sabia o que tinha que fazer, nem sabia exatamente o que era o Espírito Santo. Eu sabia que era felicidade e eu sabia que era o que eu queria. Então eu comecei a ser radical. Eu fiz o jejum de Daniel de um jeito que nem hoje em dia eu entendo que o jejum de Daniel não é isso. Mas eu fui tão radical porque eu queria tanto que eu comecei a me afastar de todo mundo. Comecei a falar, não, agora eu quero ter amizade só com Deus. Eu excluí todas as minhas redes sociais e falei, mas eu não só saí do mundo, eu comecei a me aproximar de Deus. E foi onde ele também, claro, ele já estava próximo de mim, era só eu olhar que ele estava próximo de mim. E nesse jejum de Daniel foi onde eu recebi o Espírito Santo. E eu entendi que a minha felicidade, ela pode ser constante. O que eu achava que antes era coisa de momentos, coisa de quando eu estivesse numa festa, quando eu estivesse com alguém, quando eu estivesse no efeito de alguma droga eu poderia ter, hoje eu tenho constantemente, que é uma felicidade constante. Independente se por fora tá tudo caindo aos pedaços, caindo o mundo, mas dentro de mim tá tudo em paz. E o que mudou de lá para cá? Desde que eu recebi o Espírito Santo, mudou o meu interior. Hoje eu não tenho mais medo, de dormir, se deixar eu durmo até demais. E eu não tenho mais, hoje, por exemplo, o meu contato com a minha família já é outro. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sempre digo que parece que eu tô contando a história de uma outra pessoa. Por mais que seja a minha história, eu lembre de cada detalhe porque eu passei, mas é exatamente uma cicatriz que não dói mais. É exatamente isso, é uma história que hoje eu sou outra pessoa. Hoje a Maísa é feliz. Hoje eu sou totalmente feliz. Seu nome? Marley. O que aconteceu, dona Marley? Então, bispo, há mais ou menos um mês atrás, eu vim na igreja, né, com muita febre. Não sei se o senhor se lembra, uma sexta-feira eu estava me segurando no altar. Então, a partir dali, antes desse dia, eu já tinha ido no médico. E o médico disse, não, a senhora está com uma pancreatite. Eu, poxa vida, pancreatite, né? Nunca apresentei sintoma nenhum. Ali começou com 40 graus de febre, daí naquele dia, eu já estava, né? Então, daí, eu retornei, fiz a oração, tudo aqui na sexta-feira e tal, disse, não, estou curada, em nome de Jesus. Que nada, bispo. Voltei para casa. Durante 10 dias, para resumir, 10 dias, eu fui para 5 hospitais. Nesses 5 hospitais, no último, a ambulância veio me buscar em casa. Eu tinha muitas dores abdominais, dores no corpo, horrível, febre de 40 graus. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? O que tem de errado dentro do meu organismo? O último médico disse assim, a senhora está com infecção no estômago, infecção no fígado e infecção intestinal. Eu disse, vamos fazer os exames. Fiz todos os exames, não tinha nada. Nada, absolutamente nada, está tudo perfeito. Isso eu já tinha tomado 3 tipos de antibiótico, já tinha tomado remédios que para dengue não poderia ser tomado. Nem o médico descobriu o que era. Eu estava com dengue, bispo. Tomando antibióticos, remédios fortes, que não pode ser tomado, porque pode dar dengue hemorrágica, é fatal. E eu estou aqui, inteira. Curada, livre de tudo. Tem mais nada? Nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, bem forte para Jesus. Amém? Todos os domingos, pessoas de diversos lugares se encontram na Concentração de Fé e Milagres, que acontece às 9h30 da manhã na Catedral Universal, com o propósito de se encher do Espírito Santo e se manter forte para uma nova semana. Quem participa desta reunião acompanha o clamor dos 7 pastores. Uma oração poderosa, capaz de transformar qualquer área de sua vida.
Meu Deus, venha curar essa alma, venha arrancar esse fardo, esse peso que essa pessoa está enfrentando. Então, meu Deus, nós determinamos que as portas se abram para essa empresa, meu Deus, se abram para esse trabalhador. Determinamos, meu Deus, que na vida de todos que aqui se encontram, haja essa paz, haja essa alegria, essa felicidade. Você tem algum problema que acredita não ter mais solução? Acha que não existe uma forma de ser feliz realmente? Não perca mais tempo parado. Já estamos na metade do ano e você precisa tomar uma atitude diferente. Esteja conosco neste próximo domingo. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Neste domingo, então, estaremos juntos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, para você que está aqui em Florianópolis, participando desta concentração de fé e milagres com o evento da ferida à cicatriz. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor neste momento em oração todos aqueles que estão participando desta oração conosco, em casa, no trabalho, num hospital, numa clínica, num presídio, onde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Que chegue a ela o teu poder para aliviar a dor, a angústia, a tristeza, o sofrimento, para tirar de sua vida o peso que ela carrega em sua alma, essa falta de paz, de tranquilidade, essa pessoa que não conseguiu superar a dor do luto, a dor da separação, do divórcio, um trauma de infância, esta ferida que permanece aberta. Mas eis que o teu poder há de mudar a história dessa vida e trazer à existência aquilo que não existe. Ó Deus amado e querido, eu te peço, toca nesta vida agora e consagra esta água que ela tem em mãos. Quando essa pessoa beber da água, que ela receba saúde, meu Pai, que ela receba o toque do teu poder, seja livre dessa dor, seja livre deste mal-estar e receba um sinal de que a sua oração foi ouvida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender, em tudo vejo. Respire fundo, diga graças a Deus, creia que Ele ouviu a sua oração. Agora, só depende de você dar um passo de fé na direção certa. Marque essa data, domingo 21 de maio, às 9h30 da manhã. O endereço você já sabe, Mauro Ramos, 1310. Para você que está em Florianópolis, em qualquer localidade do estado, você pode acessar universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa ou então manda um zap para o 3216-6162, o DDD é o 48. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos vivendo neste dia 21 o evento da ferida à cicatriz. Venha, participe, dê um passo de fé, porque você vai transformar a sua dor em um grande testemunho. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.